Olá pessoal, mais uma vez muito obrigado pela visita. Professor Michel falando, aulas de ciências, parte 2 do vídeo Células. Por acaso perdeu o primeiro? Localize no nosso canal para que você possa entender a sequência. Bem, nós vamos comentar um pouco, minha gente querida, sobre as células que são procariontes e eucariontes, tá? Perceba aqui a imagem de uma célula procarionte, certo? A gente vai falar um pouco dela para que você venha entender. Bem, célula procarionte, quando eu penso numa célula procarionte, eu vou analisar o seguinte: o núcleo dela, o material genético dela sempre vai estar, entre aspas, bagunçado. Costumo dizer que ele está disperso, tá? Não vai ter nada que envolve esse núcleo, esse material genético, para que ele fique mais organizado. Então, sempre, pensou na célula procarionte, é o núcleo desorganizado, disperso, entre aspas, bagunçado, tá bom? Isso é importante você memorizar. E sempre os exemplos aqui, ou os exemplos que você vai ter aqui de organismos, seres vivos que são procariontes aqui, o exemplo que nós temos são as bactérias, pessoal. Então, bactérias é um exemplo legal para você lembrar sobre célula procarionte, tudo bem? Com núcleo disperso, certo? Perceba que tem outros nomes aqui que nós vamos comentar mais para frente. Não se preocupe ainda com isso, vai ter mais vídeos explicativos, pessoal, para que você possa entender essas estruturas, que nós vamos falar só depois. Por enquanto, não. Fique tranquilo que você vai entender. Bom, falamos das procariontes, ok? Vamos descer um pouco a nossa tela aqui e vamos falar um pouco das células eucariontes, certo? Nas células eucariontes, você vai ter sempre aqui um núcleo organizado. Então, perceba. Olha aqui no desenho dessas duas células. O primeiro desenho é uma célula vegetal. Perceba o núcleo aqui como ele está, ó. Certo? O segundo desenho é uma célula animal. Olha o núcleo como está aqui também. É diferente daquele primeiro desenho, ó. Se eu voltar aqui por um momento, olha como o núcleo aqui na célula procarionte. Então, tem diferenças que nós podemos observar. Então, a célula eucarionte sempre vai ter o núcleo organizado, o núcleo que vai ter algo que envolve ele, algo que guarda ele. Tá bom, pessoal? Onde eu encontro, professor, onde eu encontro as células eucariontes? Os animais têm, as plantas têm, os fungos têm, por exemplo. Tá bom, minha gente? Estas células vão ter formas diferentes, você pode ver nesses dois desenhos que elas são diferenciadas uma das outras, né? Perceba aqui, tá? E possui algumas organelas diferentes. Organela, eu vou entrar mais a fundo, minha gente querida, só no outro vídeo. No caso aqui, tá? Só para comentar, o que é a organela? Eu costumo dizer que organela é, entre aspas, os órgãos que as células têm. É uma comparação, entre aspas. Assim como o nosso pulmão, por exemplo, tem uma função, nosso estômago tem uma função no nosso organismo, a mesma coisa são as organelas para as células, tá? Então a gente vai ver no decorrer aí, por exemplo, a função da mitocôndria, do cloroplasto. Então cada uma dessas organelas tem a sua função na célula, tá bom? Olha só, para você ver que há diferença, que nem aqui na célula vegetal, que é essa primeira aqui, existe um cloroplasto, que você não localiza aqui, por exemplo, na célula animal, tá? Aqui, por exemplo, no animal tem lisossomos, que você não localiza, por exemplo, na célula vegetal. Então, vai haver aqui organelas diferentes uma das outras. Por exemplo, centríolos, você vê aqui comentar um pouquinho dela na animal. Na vegetal, dependendo do modelo, você não visualiza. Algumas células vegetais não apresentam centríolos. Então, isso vai variar muito aqui. Os desenhos, eles vão ter organelas
que a vegetal tem, que a animal não tem, e assim vai, pessoal. A importância de você ter uma noção de como funciona tudo isso, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí na questão das células. Estaremos dando sequência nos vídeos das organelas, tá? Muito obrigado, pessoal, pela sua atenção e até a próxima. Fui!